Meus irmãos e meus amigos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Eduardo Henrique, o seu irmão em Cristo Jesus, e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o significado espiritual do número 3. E eu devo dizer a vocês que de todos os números que a bibliologia nos apresenta, o número 3, dentro da minha concepção, é um número muito poderoso e, por que não dizer, um dos números mais importantes da Bíblia Sagrada. Vem comigo. O número 3 é um número muito importante na Bíblia Sagrada. Ele nos ensina coisas muito profundas a respeito de Deus, a respeito dos céus, do corpo humano, do tabernáculo de Moisés, do templo de Salomão, da ressurreição de Jesus Cristo e também da restauração de Pedro. É sobre o número 3 que nós iremos falar neste vídeo. Vem comigo. Em Gênesis capítulo 22, versículo de número 4, a Bíblia afirma que depois de 3 dias de viagem, Abrão consegue enxergar o monte onde ele deveria sacrificar o seu filho Isaque, o Monte Moriá. No livro do Êxodo, capítulo 26, versículo 33, nós temos uma informação importante relacionada ao número 3 sobre o tabernáculo. Ele possuía 3 divisões: pátio, santuário e lugar santíssimo. Em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16, a Bíblia afirma que de 3 em 3 anos os homens deveriam comparecer perante o Senhor. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3, a Bíblia afirma que os serafins, durante 3 vezes, proclamavam a santidade de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 22, versículo 29. Deus advertiu a nação de Israel 3 vezes. Em Daniel capítulo 2, versículo 17, a Bíblia nos apresenta os 3 amigos íntimos de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 13, Daniel orava 3 vezes ao dia. Jonas capítulo 1, versículo 17, durante 3 dias, Jonas ficou no fundo da barriga de uma baleia. Em Mateus capítulo 28, versículo 29 e também 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a Bíblia diz que o número 3 é o número da associação sagrada, porque representa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Mateus capítulo 12, versículo 40, o próprio Jesus disse que estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Marcos capítulo 14, versículo 72, 3 vezes Pedro negou Jesus. João capítulo 19, do versículo 9 ao versículo 20. João escreve que Jesus foi declarado rei pelas 3 principais línguas universais de sua época: hebraico, latim e grega. João capítulo 21, do versículo 15 ao 17, a Bíblia afirma que 3 vezes Pedro afirmou que amava Jesus. Em Atos capítulo 10, versículo 16, Lucas escreve que 3 vezes Pedro teve uma mesma visão. Em 1 Coríntios, isso que é muito profundo, capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo diz que as 3 principais virtudes do cristianismo é a fé, a esperança e o amor. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8, a Bíblia afirma que 3 vezes o apóstolo Paulo orou a Deus pelo seu espinho na carne. Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11, fica bem claro que o Senhor Jesus é o Deus dos 3 mundos, céu, terra e inferno. E o homem é composto por 3 elementos: espírito, alma e corpo. Em 1 João capítulo 5, versículo 7, olha o que o apóstolo João escreve: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.